Oi, gente, eu vou fazer a introdução aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios, como a gente já viu na introdução da primeira carta, era uma cidade grega, era uma cidade pagã, e aprove a Deus inspirar o apóstolo Paulo para plantar uma igreja, né, um lugar estratégico. A Coríntio era a capital da Acaia, que era uma grande província do Império Romano, e é preciso dizer que essa não foi a segunda carta propriamente dita do apóstolo Paulo. O que a gente chama de segunda carta, na verdade, foi a quarta carta. Paulo, lá em 1 Coríntios, né, que está na Bíblia, você vai ver que ele faz uma menção lá no capítulo 5, né, que conta os impuros, que não, para não se associar com os impuros. E, na verdade, ele diz, como vos escrevi. Então, antes do que a gente chama a primeira carta aos Coríntios, já tinha tido uma outra carta aos Coríntios. Só que essa carta nunca foi achada. Mas aprove a Deus que entrasse essas duas cartas que ficaram como a primeira e a segunda. E só que eles tinham entendido errado, eles pensaram que não era para se associar com as pessoas do mundo. E Paulo escreve novamente, que seria para a gente aqui na Bíblia, a primeira carta, dizendo que não são para você não se associar com as pessoas do mundo, porque assim você não teria nem que viver no mundo, né? Mas a questão era para se afastar daqueles que se diziam crentes e eram impuros dentro da igreja. Por isso que ele diz, com essas pessoas nem coma. Essa seria a segunda carta dele. Pois bem, não resolveu ali muita coisa, muito problema ético, doutrinário que tinha dentro dessa igreja, né? Realmente deu muito trabalho essa igreja a Paulo, e Paulo faz uma questão agora de fazer uma visita pessoalmente a essa igreja. É a sua segunda visita a Corinto. A primeira foi quando ele implantou a igreja, passou lá 1 ano e 6 meses. Agora ele volta para poder resolver esses problemas. Só que quando ele chega lá, ele não foi aquilo que ele esperava. Ele não é bem recebido na igreja. Ele fala aqui na segunda carta aos Coríntios que foi uma visita triste. Ele saiu de lá muito triste, ele foi humilhado. Levantaram questão lá, ele se levantou um lá, é, botando em dúvida ali o apostolado dele, e ele ficou assim realmente muito arrasado, e ele voltou para Éfeso assim, realmente muito triste com a igreja de Corinto. Ele chega e ele faz uma terceira carta para Corinto, que seria uma carta bem severa. Nessa carta ele bate na igreja mesmo, ele faz fortes repreensões, e parece que essa carta surte efeito, que realmente a igreja se quebranta, a igreja se arrepende, ela pune aquele que tinha se levantado contra o apóstolo Paulo, né, que ele tinha se levantado contra ele, na verdade estava se levantando contra a própria igreja. Então a igreja pune esse rebelde, né, que tentou aí pôr em xeque aí o apostolado do apóstolo Paulo, e ele disse que se eles perdoarem, ele muito mais. E a gente vai ver que ele começa a carta falando: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os santos da Acaia. Corinto, como eu falei, ela era a capital da província da Acaia. Acaia era uma grande cidade, e Paulo não fundou somente a igreja ali de Corinto. Ele foi ali na região da Acaia, ele fundou outras pequenas igrejas. Então seria como uma espécie de uma exposição, um memorando, vamos dizer assim. Ele foi endereçada à igreja de Corinto, mas essa carta era para ser lida nas outras igrejas, né? E Paulo faz questão de dizer, Paulo, mais uma vez aqui, apóstolo de Cristo, defendendo o seu apostolado. Porque o apóstolo, né, foi aquele grupo dos 12, essa palavra, quem começou, quem inaugurou com essa palavra foi o próprio Senhor Jesus, aquele que ele chamou pessoalmente para prosseguir com a sua obra. Então a gente vê, são esses apóstolos que vão fazer agora o elo, né,
da nova aliança. Então eles vão continuar, teve aquela transição. Então são esses que foram esses homens escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. E como o apóstolo Paulo disse que ele mesmo foi o apóstolo fora de tempo, que nem ele tinha direito de ser apóstolo. Então ele faz questão de explicar por quê, porque ele vai passar doutrinas, ele vai passar questões teológicas. Então só quem pode passar isso é recebendo, ou seja, as palavras que ele diz, ela está autenticada pelo próprio Senhor Jesus, né? Que ele vai ensinar, mas que não é palavra dele, é palavra de Deus. Então que eles têm que tomar como doutrina para a própria vida. E Paulo vai falar nessa carta aí de doutrina da nova aliança, é uma carta mais diferente de todas as outras. Vai falar da doutrina da reconciliação, da moradia celeste, e a gente vê Paulo falando a essa igreja, né, com o coração assim muito aberto, porque eu creio que para ele, não vou dizer assim uma decepção, mas foi uma dor muito grande, né, porque acho que essa igreja foi a que Paulo mais amou mesmo, assim, né? Eu acho que a gente traz assim para nossa realidade, dentro da nossa casa, às vezes a gente tem, não sei, às vezes tem aquele filho, né? Quem tem mais de um filho, às vezes tem um filho que vai dar mais trabalho, então esse filho ele requer mais atenção dos pais e, e pode parecer até que ama mais o filho trabalhoso ali pela questão de dedicação. Então era assim Paulo com a igreja de Corinto, mas ele não desistiu da igreja de Corinto. Você vê que embora todos os problemas aqui doutrinários que tinha, ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. É muito lindo isso, gente, é muito lindo, porque a gente vê o amor que Deus tinha por o amor que Paulo tinha por esse povo. E que ali vai surgir também algumas questões assim, essa questão que se levantou disso, né, botando em xeque o apostolado dele, e ele vai falando ali da obra, vai falando tudo bem até o capítulo 9. Quando chega o capítulo 10 novamente, ele começa a falar severamente, porque a igreja não só estava... a igreja também estava aceitando, abrigando esses falsos apóstolos, né? Que na verdade acusavam Paulo de tirar benefício próprio, na verdade eram eles que queriam se beneficiar financeiramente da igreja de Corinto. Então a gente vê que realmente esse negócio de usar a religião, de introdução de falsos profetas, Jesus já tinha advertido sobre isso, né? Então isso não é novo, como nos dias de hoje, que se levantam os falsos profetas dentro da igreja, que querem negociar o evangelho. E uma das coisas que eles questionavam muito o apostolado do apóstolo Paulo é porque Paulo apanhava muito. Tudo quanto é lugar que Paulo ia pregando o evangelho, as pessoas não concordavam, apedrejavam, batia, tomava chicotada. A gente vê, tomou dos judeus 195, depois apanhou do Império Romano. Então a gente vai ver que Paulo ali realmente, é por isso que ele fala, não me moleste, porque eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Então essas marcas são literais, que ele realmente, ele se entregou, né, de corpo e alma à causa do evangelho. E a gente vai ver, mas a gente vai ver assim um apóstolo Paulo também muito humano, vamos dizer assim, fazendo questão ali, derramando o seu coração, né? Eu creio que realmente isso feriu muito o coração dele, ele falando ali do amor que ele sempre teve por eles não correspondiam, né, a isso que o amor que ele tinha por eles. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo fala de coisas muito pessoais dele. Ele fala da experiência do arrebatamento que ele teve, que ele foi levado até o terceiro céu. Ele vai falar do espinho na carne, a única carta que ele fala isso. E a gente vê, gente, a gente aprende muito com isso, que vida de pastor, vida de liderança da obra do Senhor, ela não é fácil, ela não é glamour, ela não é aquilo que se pensa, né? Realmente é choro, é lágrima, é entrega, é oração,
e mesmo assim ainda está possível ver que não é aquilo que você em algum momento vai esperar, porque uma pessoa, um pecador cuidando de outros pecadores, né? E que se não é a graça de Deus para conduzir tudo isso. Então, realmente, eu creio que é um grande ensinamento. E fica aqui um clamor, né? Que a gente ore por esses homens e mulheres de Deus, que Deus nos dê a graça de nos lembrarmos deles em oração, para que Deus os sustente na obra, para que o Espírito Santo os fortaleça todos os dias, para que a obra do Senhor Jesus avance. Porque se tinha uma coisa que Paulo ele fazia, que Jesus falou que se nós apanhássemos de um lado da face, que era para nós darmos a outra. Ou seja, quando é pessoal nós devemos fazer isso, mas quando se trata de uma verdade bíblica não tem acordo, não tem negociação. Então foi por isso que o apóstolo Paulo realmente ele trouxe no corpo as marcas de Cristo, porque com ele não tinha acordo com a verdade do evangelho. Que a gente aprenda com ele e que a gente não se sinta tentado a julgar a igreja de Corinto, porque certamente nós também fazemos parte de Corinto. Se nós não damos trabalho de um lado, certamente nós temos áreas da nossa vida que nós temos que consertar para a honra e glória do nome de Jesus. Que fique aqui um alerta e um quebrantamento no nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude a que nós não sejamos membros tão custosos como foi a igreja de Corinto. Um beijo.